Bom dia, queridos companheiros, amigos. Nós agradecendo a Jesus por todos os momentos que temos estado juntos, especialmente nas reflexões do Evangelho, convidando a todos a mudar sua forma de pensar, de sentir, para que nós nos tornemos um espírita melhor, um espírito espírita melhor, para que possamos ter uma postura digna com tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinando. Nós pedimos então aos Espíritos amigos que possam estar conosco. Hoje vamos ler a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas no qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de, se não tornem conhecidos, serão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que eu julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daqueles que julgam em último instante, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes a falta que censurais ou condena os que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao Mestre por esses momentos sublimes que entramos no pensamento de tantos outros companheiros, modificando tantas vezes o seu andamento diário para que ele possa parar, para ouvir e para sentir a lição que o Evangelho nos oferece. Assim, Jesus, cheios de alegria, é que nós te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre de amor e bondade,
Eis-nos aqui, Jesus, a rogar a proteção bendita para todos, que a misericórdia infinita do seu amor possa calar profundamente no nosso pensamento, estimulando-nos ao exercício da indulgência, a fim de que possamos nos tornarmos espíritos mais lúcidos e mais conscientes. Agradecemos-te, Senhor, e te rogamos, dai-nos força e compreensão, que assim seja. Meus amigos, nós estamos falando da indulgência, esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. O que é indulgência? A indulgência é um sentimento que não nos permite ver os defeitos do outro, e se muitas vezes nós o vemos ou enxergamos, nós devemos evitar de falar deles, divulgá-lo, de fazer qualquer comentário. Também nós precisamos entender que todos nós precisamos da indulgência para conosco mesmo, quando devemos ser severos conosco, em não permitir que a gente continue a desejar mal ou falar mal ou olhar o mal do outro. A indulgência, nos diz o Evangelho, jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Nós podemos observar, queridos irmãos, que quantas vezes nós aumentamos um fato ocorrido, quantas vezes nós divulgamos as faltas alheias, qualquer que sejam elas, e nós precisamos aprender a não julgar com severidade os atos do outro, mas julgando as nossas com maior severidade. Usará da indulgência para convosco. Então, usará da indulgência para convosco. O que quer dizer isso? Reflita nisso. Sermos severos, sermos mais atentos, como de indulgência houverdes assado para os outros. Muitas vezes nós desejamos as conquistas do bem, mas é preciso acender a luz da indulgência para fazermos com segurança, para que a gente não venha mais a ofender, a criticar, porque toda a crítica, ela gera consequência. E qual é o proveito de nossas palavras? Então, o Evangelho nos faz uma observação que precisamos refletir, a de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Parece que nós temos o prazer, né, de dar satisfação, de criticar, de mostrar o erro do outro. Então, que momento eu sou severo comigo? Que momento eu sou benevolente com o outro? São perguntas reflexivas que nos cabe fazer para nós mesmos quando nós somos convidados a sermos indulgentes com nossos amigos. É porque eu preciso ter desenvolvido esse sentimento dentro de mim. Então, todos nós que ainda somos espíritos imperfeitos e ainda presos à evolução, que nós não conseguimos devido aos sentimentos que carregamos, nós todo dia pedimos, reclamamos a compaixão uns dos outros.
Mas nem sempre nós reconhecemos a necessidade de olhar para nós mesmos e saber se nós temos sido cegos diante de tantas dificuldades do outro. E em muitas circunstâncias, nós estamos cegos da reflexão, porque nós ainda fazemos comentários, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. Isso aqui para mim basta para a gente refletir talvez a vida inteira. Cegos da reflexão, são poucos, nós ainda não usamos deste recurso, e esse recurso valioso tem sido ensinado pelo professor Eurípides na sua metodologia da evangelização de espíritos. Refletir nos nossos atos, refletir nos nossos pensamentos, de acordo com as leis, refletir na verdade, e a verdade são as leis de Deus. E muitos preferimos ficar cegos diante dessa reflexão. Não queremos entender a dor do irmão, somos surdos, não queremos ouvir aquilo que ele justifica, aquilo que ele fala. E é por isso que nós sabemos que muitas vezes já falamos isso, que Emmanuel tem nos ensinado, que somos paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. Por que isso? Porque não refletimos nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E o Evangelho nos diz: quando tereis olhares severos sobre vós mesmos? Então, esse olhar severo sobre nós mesmos é o que nós devemos aprender a desenvolver quando nós vamos lembrar das reflexões que fizemos do reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, ou reconciliai-vos com seus adversários, faze a tua parte. Então, o irmão da luta de ontem mostra muitas vezes, hoje, em situação completamente diferente, às vezes com ambição desenfreada, às vezes com uma abastança material, e não sabe viver com aquilo que nós deveríamos ter aprendido. As nossas aspirações, muitas vezes, está ligado sempre ao dinheiro, ao materialismo. Nós achamos que ela é o instrumento da nossa felicidade, mas, mesmo assim, eu não posso censurá-lo, porque esse é o procedimento de cada um de nossa vida. E o uso da indulgência, ela nos convida a renovar, a refletir no modo de pensar e no modo de ser. Mudar o nosso modus operandi de viver, de trabalhar, de reconhecer o valor do outro. E nós percebemos, então, que a indulgência, quando ela é compreendida por nós, ela vai clareando o nosso raciocínio, ela vai iluminando o nosso pensamento, ela vai nos trazendo novas visões, coragem, força. E é por isso que o Evangelho diz: sede indulgente, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, ela acalma, ela ergue, e o rigor, esse que nós muitas vezes temos com o outro, nos traz grandes dificuldades e nos irrita, nos afasta daqueles que muitas vezes poderiam ser nossos irmãos, amigos do nosso caminhar. Então, é preciso que hoje a gente compreenda até mesmo as ilusões que tantas vezes embriagam os nossos irmãos e nos levam a cair
em sucessivos abusos, abuso de toda sorte. E nós, muitas vezes, como pais, não temos tido olhar para os nossos filhos, nossos jovens que têm embriagado nas suas ilusões, com grandes abusos, com grandes facilidades. E é preciso que todos os dias a gente possa convidá-los a harmonizar os seus pensamentos com as leis, para o desenvolvimento das suas próprias faculdades. Muitas vezes eles partem para o caminho das críticas, dos julgamentos, de agressões, sem reconhecer o valor da benevolência, da tolerância. E mesmo muitas vezes ele precisa da tolerância nossa para com as suas dificuldades. Então a vida, ela nos traz tantas experiências e é por isso que nós não podemos retirar os sonhos ou reprovar os sonhos de quem quer que seja, mas é preciso que a gente use da indulgência para que a gente ampare o filho desde a criança ao jovem, ao adulto, para que ele possa compreender que muitas vezes as provas amargas que traz o desânimo, que levou às vezes ao desespero, faz com que, através da compreensão do Evangelho, ele busque a tranquilidade, para que ele não entregue a crítica novamente dos outros e não seja submetido às críticas que agravam tantas vezes a irritação, sua forma de pensar. E é preciso que nós usemos sempre da indulgência para com estes espíritos, especialmente estes que estão no nosso lar, para que a gente possa compreender. Então, o próprio Criador, ele espera dos seus filhos que nós possamos compreender o transcurso do tempo, tolerando as faltas uns dos outros, assim como nós também pedimos que eles nos tolerem, encorajando-nos com a esperança. E nós precisamos corrigir dessa forma o nosso olhar para a vida. E é por isso que todos nós precisamos conhecer as leis divinas, para que as leis possam nos iluminar, clareando nossa forma de pensar. Ninguém constrói nada de bom sem ter dentro de si a responsabilidade e a disciplina, a firmeza, a verdade, para que nós possamos encabeçar dia a dia o desejo do aperfeiçoamento moral, não só nosso, como também dos nossos filhos. É preciso, meus irmãos, aprender a pensar no bem e fazer o bem, mas não podemos esquecer que o bem ele passa a moderar as nossas atitudes, a modular o nosso pensamento. Mas não é um bem que eu exijo do outro. E muitas vezes nós queremos que o outro faça aquilo que nós não fizemos. E é preciso então que a gente compreenda que todos nós estamos tendo a oportunidade de iluminar o nosso pensamento e para que esse pensamento nos dirija ao bem, convertendo-nos ao bem maior. Por isso, agradeçamos a Jesus por todas as nossas lutas, por todas as nossas dificuldades. E assim, Senhor, com a bondade excelsa em nossos corações, nós te pedimos, fortaleça-nos no paz. Que a bondade, a brandura, a alegria se faça constante em nossa vida. Amado Jesus, que os espíritos amigos possam estender as mãos sobre nós
e que possamos receber o passe, a água fluidificada, como recursos valiosos para o nosso equilíbrio. Que Deus nos abençoe e que essas vibrações amorosas sejam estendidas aos familiares, aos amigos, a todos aqueles que sofrem. Peço a Jesus que nos dê força e coragem e que a bondade e a misericórdia se façam em favor de todos nós. Jesus, dai-nos força e coragem. Receba, Mestre, nossa gratidão eterna. Que os benfeitores amigos auxilia-nos e que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade cheguem até os nossos queridos amigos, companheiros de hoje e de ontem. Que assim seja.